Tudo sobre o episódio 7 de Saint Seiya 3D na Crunchyroll. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. A batalha na Casa de Leão chega a seu clímax, e aos poucos vamos descobrindo a verdade sobre o Grande Mestre. Confira o cruel combate e o triste sacrifício para libertar a Ioria. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya, episódio 7, a batalha pela Casa de Leão. A chama de leão no relógio de fogo ainda está acesa. Nos aposentos do Grande Mestre, o representante de Atenas se banha. Quando foi buscar suas vestimentas, começa a sentir uma forte dor. Em seguida, ele fala consigo mesmo com uma voz maligna e cabelos cinzas, percebendo que está tentando atrapalhar seus planos novamente. Ao se vestir, seus cabelos se tornam esverdeados e sua voz volta a ser serena. O mestre do santuário revela que o Satã Imperial controla a mente das pessoas. Para desfazer seu efeito, alguém deve perder a vida. Ou seja, se avançar chegará ao inferno e se retornar terá o mesmo destino. Na Casa de Leão, Seiya está diante de Ioria. O Cavaleiro de Ouro ainda permanece caído após receber diretamente o golpe de Pégaso. Contudo, o Cavaleiro de Ouro se ergue com uma expressão ainda mais ameaçadora. A vontade de matar permanece em seus olhos. Seiya recua, mas Leão golpeia violentamente sua perna direita. Ioria acredita que para alguém que se orgulha da agilidade, esse é um ferimento fatal. Portanto, pergunta se prefere receber um golpe final de uma vez ou morrer lentamente. Seiya se lembra dele no passado. Ioria incorporava bondade, sabedoria e coragem, sendo um cavaleiro exemplar. Mas o adversário daquele lugar parece um demônio que deseja tomar a vida de quem está à sua frente. Leão começa a golpear Pégaso incontáveis vezes, o lançando nas colunas e no solo. Ioria conta que agora irá parar de maltratá-lo e lhe dará o golpe final. Seu coração será destruído dessa vez, não mais sua perna. Mas Seiya se esquiva. Ainda não desistiu e Leão o acha tolo por não aceitar a derrota. Percebe que ele prefere continuar sofrendo. Seiya diz que mesmo que ele não possa vencer, deve lutar pelos seus amigos que virão depois dele. Ele mal consegue se manter de pé, está gravemente ferido. Ioria acha inútil prolongar o sofrimento pelo bem dos companheiros. Seiya já pôde ver os punhos na velocidade da luz, mesmo que por um breve instante. Nem que tenha apenas uma oportunidade em 10.000, ele vai tentar. Pégaso eleva seu cosmo novamente. Rindo do Cavaleiro de Bronze, Leão lança seu ataque. Seiya consegue ver novamente os raios de luz e é capaz de desviar mais uma vez da técnica de Ioria. Mas ele pede que Pégaso não fique tão feliz, já que reduziu a velocidade para que pudesse ver. Leão revela que o meteoro de Pégaso desfere 100 golpes por segundo, bem diferente de Ioria, que lança 100 milhões de golpes por segundo. Leão golpeia Seiya, que cai. Ele se aproxima de Pégaso, dizendo que não há como vencer a velocidade da luz. Arremessa o garoto para o alto e ataca. Relâmpago de plasma! Os inúmeros raios de luz acertam Seiya. Leão pergunta se agora ele entendeu, não possui nenhuma chance em 10.000 de vencê-lo. Precisa se dar conta do quão tolo é enfrentar os Cavaleiros de Ouro. Seiya reconhece que existe uma diferença surreal entre seus poderes. No entanto, Ioria alerta que é tarde demais para perceber a situação. Depois de eliminá-lo, a próxima será Marin. Nesse momento, Seiya abre seus olhos preocupado com sua mestra. Se pergunta se ela também está lá. O Cavaleiro de Ouro acha desnecessário saber. Seiya não tem mais tempo. Mesmo muito ferido, Pégaso tenta se erguer lentamente uma vez mais por Marin. Se não lutar, a vida dela corre perigo. Mas ele não tem mais forças. Ioria fecha seu punho para lançar o golpe final. Entretanto, alguém chega à Casa de Leão, interferindo na execução. Para conhecer o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses, os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. É Cassius! O guerreiro não irá entregar a vida de Seiya para ele. Se aproximando de Pégaso, Cassius conta que esperou muito por esse momento. Seiya se surpreende por ele estar vivo. Cassius explica que Ioria sofreu uma lavagem cerebral através do Satã Imperial aplicado pelo Grande Mestre. E há apenas uma forma de trazê-lo de volta. Alguém deve morrer diante de seus olhos. Segurando Pégaso, Cassius diz a Seiya que ele deve perder a vida para abrir os olhos de Leão. Ioria nota que o cavaleiro possui muitos inimigos. Está destinado a morrer de qualquer forma. Cassius chama Seiya de covarde. Nem sequer consegue olhar para ele. Mas a situação mudou. Cassius se vira na direção de Leão e golpeia seu próprio corpo com seus punhos. Seiya está perplexo. Pergunta por que ele fez isso.
Mas Cassius já lhe disse: enquanto alguém não morrer, a Ioria não abrirá seus olhos. O Cavaleiro de Ouro começa a sofrer ao ver a situação. Seiya não entende o motivo de Cassius para se sacrificar. Ele havia se tornado um Cavaleiro Negro e foi derrotado novamente por Seiya. Já não tinha mais para onde ir. Ao retornar ao santuário muito ferido, decidiu voltar a treinar com Shina com o objetivo de derrotar Seiya. Mas um dia, a Ioria surgiu com Shina nos braços. O Cavaleiro de Ouro perguntou se poderia deixá-la aos seus cuidados. Cassius disse que fará tudo por ela. Ao se retirar, o guerreiro pergunta a Ioria para onde ele vai agora. Leão pretende tirar a verdade do grande mestre. Em uma noite, Shina acorda e percebe que voltou ao santuário. Cassius se alegra ao vê-la se recuperando. A Amazona pergunta por quanto tempo dormiu. O pupilo revela que foi uma semana e alguns dias. Ela percebe que Cassius passou todo esse tempo cuidando dela e o agradece. Mas teve um mau pressentimento e pergunta se aconteceu algo. Ele conta que dispararam a flecha de matar deuses contra Athena. E Seiya com os demais cavaleiros foram às 12 casas para pedir ao grande mestre que a salve. Shina imediatamente tenta se levantar, desesperada para ajudar Seiya. Cassius se assusta com a reação de sua mestre e pergunta por que ela quer salvá-lo. Shina quer saber onde ele está agora. Cassius diz que deve estar na Casa de Leão, ela fica aliviada. Imagina que deve estar seguro com a Ioria. Mas Cassius diz que não é bem assim, ele mudou. Viu com seus próprios olhos enquanto treinava. A Ioria estava com olhos demoníacos como alguém que foi vítima do Satã Imperial. Cassius já tinha ouvido falar sobre isso. Shina está preocupada, se for mesmo esse poder, a Ioria vai acabar com Seiya. Ela precisa ir para lá e se levanta. Leão não vai parar até que alguém morra. Mas a Amazona não se recuperou completamente e cai. Cassius não entende porque ela quer dar sua vida por Seiya. Na verdade, ele deseja que alguém como seu rival perca logo a vida. Mas Shina não permitirá. Se alguém deve morrer, deseja que seja ela mesma. Cassius tenta impedi-la, mas ao olhar em seus olhos, percebe o quanto Shina ama Seiya. Ele pede perdão e a golpeia, deixando-a desacordada. Ele jamais permitirá que ela morra. Cassius conta a Seiya que se ele morresse, a Shina ficaria triste e ele não aguentaria ver isso. Ele cai no chão dizendo que deixará o resto com Seiya e vê a imagem de Shina, sua deusa. Cassius morre manchando de sangue a Casa de Leão. Pra quem reclamava da falta de sangue, toma sangue. Seiya vê a Ioria sofrendo cada vez mais. Leão finalmente se liberta do domínio da técnica do grande mestre. Seus olhos voltam ao normal. Entretanto, o poder maligno retorna e Leão volta a ter a expressão demoníaca, dizendo que dessa vez irá matar Seiya. Pegasus não entende o que está acontecendo. Apesar de Cassius ter se sacrificado, a Ioria não recuperou a consciência. Uma aura sombria emana de seu corpo. Já que é esse o caso, Seiya fará com que abra seus olhos com seu punho. Na casa de Ares, Tatsumi permanece ao lado de Saori. Nesse momento, se aproximam 3 soldados do santuário. Tokumaru Tatsumi, faixa preta de judô, e terceiro dan de Kendo ameaçam os inimigos, que foram enviados pelo grande mestre para tomar a vida de Athena. Os 3 soldados são ridículos, podiam atacar sem falar nada, mas enfim. Tatsumi ataca, mas é golpeado por um dos soldados. Eles avançam na direção de Athena. Ao tentar tocá-la, são repelidos pelo grandioso cosmo da deusa. Os 3 patetas, soldados, fogem. Athena, mesmo nessa situação, continua lutando. Já se passaram mais de 4 horas. Tatsumi se pergunta onde estão os cavaleiros e o que estão fazendo agora. A Ioria avança contra Seiya. Ele se move tão rápido que Pegasus é incapaz de se defender dos inúmeros golpes. Seiya tenta revidar, mas Leão segura seu punho e continua a sequência de ataques. Quando Seiya consegue derrubá-lo por um instante, percebe que ele recuperou a consciência por alguns momentos. Mas seu cérebro continua sofrendo. Acredita que se acertá-lo com um golpe mais poderoso, talvez consiga quebrar o feitiço de uma vez. A Ioria lança novamente o relâmpago de plasma. Seiya ainda não é capaz de desviar completamente da técnica, mas permanece de pé. Leão se impressiona. Pergunta por que ele ainda não foi derrotado. Seiya não permitirá que o sacrifício de Cassius seja em vão, ele entregou sua vida. A Ioria vê que Seiya ainda mal consegue ficar de pé, não irá se conter. Pegasus pede a Athena e ao seu cosmo que realizem um milagre. Mesmo que seja por um instante, precisa que seu cosmo se eleve até o nível de Ioria. Pede que lhe mostrem a luz. O corpo de Seiya começa a brilhar intensamente, emitindo uma aura multicolorida. O sinal de que despertou novamente o 7º sentido. A Ioria lança relâmpago de plasma! Seiya consegue ver claramente o ataque à velocidade da luz e desvia dos raios. A Ioria se enfurece e ataca violentamente. Seiya se aproxima cada vez mais dele. Pegasus pede que a Ioria abra os olhos e desfere Meteoro de Pegasus!
Leão é golpeado diretamente e finalmente é derrubado. Ao se levantar, Ayora abre os olhos. Ele voltou a ser quem era. Pergunta a Seiya o que ele fez. Seiya fica aliviado. Eles olham para o corpo sem vida de Cassius. Chorando, Seiya pede que ele continue protegendo China como uma estrela para sempre. Meus amigos, o episódio foi todo focado na Casa de Leão. A história foi muito bem adaptada, sem atropelar fatos importantes e conseguiu manter a emoção, principalmente na cena de Cassius e China. E pra quem pedia sangue, a morte de Cassius foi exatamente igual ao mangá clássico. No anime, é a Ayora que o derrota e o episódio é completamente diferente do capítulo desenhado por Masami Kurumada. Então vai morrer primeiro! Depressa, eu me encarrego dele, fuja! Relâmpago de plasma! Cassius, por favor, sobreviva! China! Mesmo a péssima adaptação de Cassius se tornar um Cavaleiro Negro na primeira temporada não interferiu na história. No próximo episódio teremos finalmente a Casa de Virgem. Ansiosos? Me conta também qual é a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui tá a playlist de Saint Seiya 3D com todos os episódios lançados até agora. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Cassius. Muito obrigado!